Oi, crianças, tudo bem? Agora nós vamos para a nossa correção de matemática da página 172 até a página 177, tá bom? Então vamos lá, ó. Na página 172 tinha o problema da Silvana. A Silvana comprou um vestido de 420 e recebeu o troco de R$30. Só que ele quer saber qual que foi o valor que a Silvana deu. Então, ó, pra gente identificar o valor que a Silvana deu, eu tinha que pegar os R$420 que ela gastou no vestido, mais os R$30 que ela recebeu de troco. Professora, eu consegui fazer esse problema de cabeça. Tudo bem. Então, vamos lá, ó. 0 mais 0, 0. 2 mais 3, 5. Vou fazer de outra forma, porque eu tava olhando os cadernos e eu vi que vocês erraram alguns, não todos. Erraram em algumas contas de somar. Se você não consegue fazer de cabeça, vamos fazer contando mesmo. Então, ó, 2, eu tenho 2. Mais 3, vou colocar, ó, 2. Mais 1, 2, 3. Quanto que eu fiquei? 5. 4, ai, desculpa, gente, eu não coloquei o 0 aqui, ó. 4 mais 0, 4. Então, quanto que a Silvana deu para essa loja? Silvana deu R$450. Então, no problema 1, a resposta fica assim, ó. Ela deu, aí, ó, R cifrão, que é dinheiro, R$450. Pronto. Vamos lá. No 2, Ricardo levou 5 notas de R$100. 5 notas de 100. Então, 100, 200, 300, 400, 500. Quantas notas ele levou? R$500. Quantos reais ele levou? R$500 para fazer a sua compra. E ele voltou com 2 notas de 100. Quanto que ele gastou? Então, vamos lá, ó. Vamos deixar aqui, ó. Então, ele levou R$500, só que ele voltou com 2 notas de 100. Certo? Ele voltou com R$200. 0 tiro 0, eu fico com 0. 0 tira 0, fica 0. 5, eu tenho 5, eu tiro 2, eu fiquei com 3. Então, quanto é que ele gastou na compra dele? Ele gastou R$300. Então, na resposta do 2, você vai colocar assim, ó. Ele gastou R cifrão, porque estou falando de dinheiro. 300 reais. Certo? Vamos lá. Na escola da Carolina, que a Carolina estuda, está ocorrendo uma divertida gincana. Vejamos quantos pontos a equipe verde, que é a equipe da Carolina, ganhou. Então, ó, na corrida de saco, elas ganharam 20 pontos. Mímica, 30. E a bola ao cesto, 110. A primeira pergunta lá de cima tá falando o quê, ó? Quantos pontos no total a equipe verde ganhou nas 3 primeiras provas? Então, eu vou somar. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho, vai. Os 20, que foi da mímica. Não, vamos começar pelo valor mais alto. Peraí. Deixa eu apagar esse aqui. Vamos começar pelo valor mais alto, que fica melhor, certo? Então, ó, gasto 110 da corrida de bolas, mais 30 da mímica, mais os 20 da corrida do saco. Então, 0 mais 0 mais 0, 0. Ó, aqui, ó, eu não tenho nada, gente. Sempre coloca para vocês não se confundir, que a professora acabou fazendo no automático. Mas sempre que for, ó, porque aqui, ó, casa da centena, dezena e unidade, ó. Cada um representa a sua casinha.
Então, ó, sempre que não tiver nada na centena, coloca 0. Não tem nada na dezena, coloca 0, tá bom? Então, vamos lá. 1 mais 3, 4, mais 2, 5. Opa! 1 mais 3, 4, mais 2, 6. 1 mais 0, 1. Então, quanto que foi a resposta do 3A? A resposta do 3. Exercício A. A pontuação total foi de 160 pontos. Vamos lá, a B. Se a equipe azul está com 200 pontos, quanto a equipe verde deve fazer para ficar com a mesma pontuação, para chegar à pontuação da equipe azul? Então, vamos lá, ó. Eles têm quanto? 160, certo? Que nós acabamos de descobrir. Então, vamos lá. Eles têm 160 e a equipe azul tem 280. Então, eu vou pegar a pontuação da equipe azul, 280, menos a pontuação da equipe verde, para eu saber qual é a diferença que falta aqui, certo? 0 menos 0, 0. Eu tenho 8 e tiro 6, eu fico com 2. Eu tenho 2 e tiro 1, eu fico com 1, certo? Então, qual é a diferença aqui? É 120. Professora, esses daqui de tirar assim eu não consigo. Como que eu posso fazer, ó? Se você não tá conseguindo de cabeça, você pode... Ó, agora eu tô com o bolso, ficou melhor. Eu tenho 8. Eu tiro 6. Opa, tiro 6. Com quantos eu fiquei? Com 2. Eu tenho 2. Eu tiro 1, eu fiquei com 1, viu? Dá pra gente também fazer na mão. Então, vamos lá. A resposta do 3B é qual? Deixa eu ver o que ele perguntou aqui. Ó, a equipe... como que eu posso colocar aqui? Deixa eu ver. Deve ganhar para ficar com a pontuação da equipe azul. Deve ganhar 120 pontos, isso. Deve ganhar 120. Opa. Vamos lá, o 4. Tiago comprou um rádio. Ele pagou R$150 em um dia e R$150 no dia seguinte. Como que eu posso fazer essa conta? Nós podemos fazer a conta direto, que é 150 mais 150. Eu somando, ó, 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Como eu não posso ficar com dois números aqui na casa da dezena, subiu 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, ó, ele vai pagar R$300, certo? Só que eu posso também fazer de uma outra maneira. É um jeito mais longo, mas também tem como fazer. Vamos lá, a professora vai mostrar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, tá, gente? Para vocês entenderem, ó. 150 mais 150. Aqui, ó, eu vou tirar o 100 daqui, ó. Vou decompor esse número. Eu vou, como se eu estivesse montando ele no material dourado. Então, vamos lá, ó. Aqui eu pego o 100 desse mais o 100 desse, certo? Deixa eu ver se é isso. Mais o 100 desse. E depois eu pego aqui, ó, esses daqui, ó, já foi. Aí agora eu vou pegar aqui os 50, vou pôr aqui embaixo. 50 mais 50. Aí eu vou somar isso daqui, ó. 100 mais 100 é igual a... Peraí, deixa eu fazer assim. 100 mais 100 é igual a 200. Nossa, esse 2 ficou estranho. Vamos lá, 200.
E aí, aqui, 50 mais 50 é igual a 100. Vou colocar aqui, ó. E eu somo esses dois. 100 mais 200 é igual aos 300. O livro ensina a fazer desse jeito mais longo aqui. Só que também tem o jeito mais fácil, que é somar os 150 mais os 150. Professora, preciso necessariamente fazer assim? Não, a professora está apresentando para vocês um outro jeito que dá para fazer também. Dos dois jeitos chegamos aos 300 reais? Sim. Professora, eu fiz de cabeça. 150 mais 150 eu sei que dá 300. Ok também. Então vamos lá. Na resposta do 4 fica como? Tiago gastou 300 reais. Opa, olha, a professora esqueceu de colocar o quê? R cifrão, estou falando de dinheiro. Então, eu coloco R cifrão. Já tinha me esquecido. E na D, 5. Num cinema tem 250 cadeiras ocupadas e 150 vazias. Qual é a lotação máxima desse cinema? Vou somar também 250 mais as 150 cadeiras vazias. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Subi 1, porque não vai ficar os dois números na casa da dezena, então eu deixei o número de 0 aqui e subi 1. Vamos lá, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, quanto que é a capacidade desse cinema? É de 400 lugares. Colocou a resposta A certa? Acertou, galera. E agora nós vamos para o problema da livraria. Vamos lá, simbora, meu povo. Vamos para a livraria. Gastar dinheiro com livros. Beleza? Vamos lá. Como que eu tenho que colocar aqui, ó? Os livros vendidos de janeiro a fevereiro. Então, janeiro, você tem que colocar 600. Fevereiro, 700. Março, 500. Abril, 300. Maio, 200. Junho, 400. Julho, 600. Em que mês a livraria vendeu mais livros? Em fevereiro. Vou olhar lá no gráfico, ó. Eu vou olhar aqui no gráfico, ó. Em fevereiro ela vendeu mais, ó, tá vendo? Ele é o único que tá maior, que se destaca. Significa que ele vendeu mais. Então, quanto que ela vendeu? 700 livros em fevereiro. B, em que mês, ela vendeu menos? Ela vendeu em maio. Ela vendeu menos, ela vendeu só 200 livros. Em quais meses foram vendidas as mesmas quantidades de livro? Então, eu vou olhar lá, ó, onde o gráfico tá igual em 2 meses juntos, certo? Aonde o gráfico tá igual? Aqui, ó, em janeiro e em junho. Eles venderam 600 livros. Então, quais são os meses? Janeiro e julho. Julho, em janeiro e julho. E qual foi a diferença entre o mês que vendeu mais e o mês que vendeu menos? Então, vamos lá, ó. O mês que vendeu mais foi em fevereiro, que vendeu 700 livros. Então, eu coloco aqui os 700. E o mês que vendeu menos foi o mês de maio, que vendeu 200. 700 menos 200. 0 tiro 0, eu fico com 0. 0 tiro 0 fica 0. 7 tiro 2, eu fico com 5. Como que eu posso fazer essa conta nos dedos também? 7 tiro 2, eu fico com 5. Então, quanto foi a diferença? A diferença foi de 500 livros. Vamos colocar aqui, ó, D, vamos escrever.
D. A diferença foi de 500 livros. Certo? Beleza? Virei a folha 175. Quanto uma família gasta por mês em um supermercado? Aí aqui nós temos o gráfico do supermercado dessa família. Tem até a listinha de compras aqui, ó, que eles costumam comprar. Vamos lá. Observe na tabela o gasto da família com o supermercado durante alguns meses. A. Em que mês essa família gastou mais no supermercado? Então, eu vou olhar aqui na tabelinha, ó. Qual mês que eles gastaram mais? Eles gastaram mais em junho, que foi R$450. Em que mês a família gastou menos no mercado? Então, eu vou lá na tabelinha. Em julho, eles gastaram R$270. Qual foi a diferença de gastos entre o mês de maio e o mês de junho? Então, eu pego o valor de maio. Qual foi o valor de maio? E qual foi o valor de junho? É junho? Isso, junho. Junho, eles gastaram 400... Olha, que 4 feio. Vamos lá. Eles gastaram R$450. Foi isso mesmo? Isso. Em junho, eles gastaram R$450. E em maio, eles gastaram 340. Então, 340. Que conta que eu tenho que fazer aqui? Uma conta de subtração, porque eu vou procurar qual que é a diferença. Então, eu vou calcular a diferença aqui. 0 menos 0, 0. 5, tiro 4, fico com 1. 5, 4, 1. 4, tiro 3, fico com 1 também. 4. Eu tiro 3, fico com 1. Então, qual foi a diferença da resposta C, do 2C? Vou colocar 2C. A diferença foi R$110. Então, ó, a diferença foi... Deixa eu apagar aqui, para não confundir, né, gente? R cifrão, porque estou falando de dinheiro, R$110. Vamos colocar o reais, né? Reais. Cara de preguiça. E vamos lá. Qual foi a quantia gasta nos 2 primeiros meses do ano? Então, eu vou somar. Janeiro, R$350. Fevereiro, R$320. Quanto que dá esses dois juntos? 0 mais 0, 0. 5 mais 2 é igual, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo de cabeça. 5 mais 2. Opa, professora, que conta que a gente vai fazer se não pôs o sinal? Desculpa, é uma conta demais, tá, gente? 5 mais 2, 7. 3 mais 3, 6. 3 mais 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. A quantia foi de R$670. Então, D... Coloquei D, gente, mesmo. D. D. A quantia... foi de R cifrão R$670.
Pronto, galera. Página 176. Vamos para a doceria. Ai, que delícia. A doceria da Júlia. Não, em que a Júlia trabalha. Vamos lá. Aqui ele mostra pra gente um gráfico da quantidade de ovos que a doceria da Júlia, onde a Júlia trabalha, gasta, certo? E aí na outra folha ele vem fazendo as perguntas pra gente. Em que mês foram usados mais ovos? Então eu vou lá olhar, ó. Em que mês foram usados mais ovos? Em setembro foi usado 810 ovos. Em que mês foram usados menos ovos? Vou também lá olhar, onde tem menos aqui, ó. Em agosto, 580 ovos. Quantos ovos a mais foram usados em outubro, comparando com o mês de agosto? Então, vamos fazer, vou apagar aqui pra gente não confundir, tá bom, amores? Então, a gente vai fazer uma conta para saber quantos ovos foram utilizados a mais, certo? Então, ó, em outubro e agosto. Vou lá ver quanto que eles usaram em outubro. 690 ovos. A conta já me diz, ó, a mais. Então, não, desculpa, gente. Não é porque falou a mais que eu vou somar, né? Nossa, disfarça. Quantos ovos a mais foram usados em outubro comparando com o mês de agosto? Olha o erro que a professora ia fazer agora. Só que voltei. Então, ó, quantos ovos foram usados a mais? Então, ele quer saber a diferença de ovos de agosto para outubro. Então, é uma conta de mais? Não. Ele quer saber a diferença. Então, é uma conta de menos. Ah, professora, mas tá falando a mais. Mas a gente tem que voltar e ler de novo, que nem a professora fez. Porque senão a gente acaba fazendo a conta errada, tá bom? Então, ó, quantos ovos foram usados em comparação em outubro? Então, ó, em outubro ela usou quanto? 690 ovos. Então, vamos lá, ó, 690 ovos menos 580. Então, nós vamos descobrir a diferença que foi utilizado em outubro. Então, vamos lá. 0 tiro 0, eu fico com 0. 9 tiro 8, eu fico com 1. Como assim, professora? Eu tenho 9, certo? Eu tiro 8, eu fiquei com 1. 6 tiro 5, 6 tiro 5, fico com 1. Então, qual foi a diferença aqui, ó? Foi 110 ovos. Então, em outubro, elas usaram 110 ovos a mais, tá bom? Então, a resposta da C é... foram usados... 110 ovos a mais. Este erro que a professora quase que comete aqui serve para a gente sempre prestar atenção. Por quê? Às vezes no problema, e isso aqui no problema aqui de baixo tem bastante. Às vezes é uma letrinha que muda, uma letrinha não, às vezes é o sentido que está escrita a palavra muda totalmente o que o problema quer dizer, tá bom? Problemas, nós temos que prestar bastante atenção na leitura, tá? Então vamos lá, ó. Agora aqui embaixo, no 4, no gráfico, que mostra quantos picolés um sorveteiro vendeu em 6 dias de uma semana. Então, na segunda ele vendeu 200, terça 500, quarta 300, quinta 400, sexta 500 e sábado 600.
certo? De acordo com os valores do gráfico, é correto afirmar que foram vendidos 700 picolés na segunda-feira, na segunda e terça-feira. Então, ó, se eu somar os 500 mais os 200, eu vou ter os 700? Sim. Então, essa daqui tá certa? Tá. Na quinta-feira, foram vendidos 100 picolés a menos do que no sábado. Então, vamos ver quanto que eles venderam. Na quinta-feira, 400. E no sábado, vendeu 600. Tem só 100 picolés de diferença? Não, então essa tá errada. A maior quantidade de picolés vendidos em um dia foi de 500 unidades. Não, essa tá totalmente errada. E foram vendidos 100 picolés a mais na quarta, comparando com a quinta. Como assim? Foi vendido 100 picolés a mais na quarta. Na quarta vendeu 300 e na quinta vendeu 400. Tá vendo aquilo que a professora falou? Ó, foram vendidos 100 picolés a mais na quarta. Aí você pensa, a mais é de soma? Não. Aí eu vou olhar aqui, ó, na quarta-feira foram vendidos só 300. Era o quê? Uma pegadinha. Então, ó, qual é a resposta certa? A resposta certa é a A, que foram vendidos 700 picolés na segunda e na terça-feira. Então, galera, essa foi a nossa correção da página 172 até a página 177, tá bom? Prestem bastante atenção nas leituras, tá? Façam bastante leituras para que nós possamos sempre estar treinando. Agora que os cadernos vão para vocês durante essa semana, na semana que vem a professora vai pedir alguns exercícios de escrita no caderno pra gente também exercitar a escrita no caderno, tá bom, amores? Um beijo e até a nossa próxima aula.